O biodiesel é um combustível substituto dos combustíveis fósseis, obtido por meio da modificação estrutural de óleos e gorduras, que é o triacilglicerol. Sua produção é promissora do ponto de vista ambiental, pois os óleos e gorduras são considerados fontes renováveis de matéria-prima, uma vez que são encontrados em plantas and animals. Like animal. O outro reagente principal da obtenção do biodiesel pode ser o etanol, combustível cuja produção é muito eficiente no Brasil. Beleza. E que também é extraído de fonte renovável, a cana-de-açúcar. Usando o texto e o esquema dado na sequência, que representa genericamente a reação química de obtenção do biodiesel, marca o que for correto. Mano, ele me deu a reação aí bonitinho. Marcou com umas letrinhas aleatórias, tá? E aí pede o seguinte para mim. Vamos ver. É para marcar as que estão certas, né? O reagente B representa o etanol se R2' for CH2CH3, ou seja, uma cadeia subconstituída de 2 carbonos unidos por uma ligação sigma. Perfeito. Se realmente isso aqui for o etanol, ó, for CH2CH3, esse cara será o etanol. Cadeia de 2 carbonos ligados por ligação sigma, uma ligação simples entre um átomo e outro. Perfeito, a 1 está corretíssimo. Tá? 2. A reação química esquematizada pode ser chamada de transesterificação. Falei lá no início com vocês e sim. A transesterificação é a passagem de um éster, que ao reagir com álcool, forma outro éster e outro álcool. É uma troca. Se o reagente A for o palmitato de metila, e aí complicou, e o reagente B for o etanol, o produto C será chamado palmitato de etila. Cara, complicou, mas não complicou, porque para mim eu não tem que saber o que é palmitato, mas o nome vai se manter no éster, lembra? Porque ó, se aqui for palmitato, gente, palmitato é uma cadeia de 16 carbonos, tá? 16 carbonos saturada. Então, esse R aqui, se ele tiver, vou fazer uma cor diferente. Se ele tiver 16 carbonos aqui, ó, nessa sequência aqui, ele vai ficar aqui, ó. Esse RC vai ficar mantido aqui. O C da carbonila também entra, tá? Os 16 carbonos. Então, se o ácido, éster aqui era palmitato de metila, tá? E o reagente B for etanol, eu vou só trocar o R2, o R' pelo R2 linhas. O R' seria o metila, vai virar aqui o etila. E aí essa questão fica correta. Palmitato, porque eu mantenho sendo éster, né? Palmitato, palmitato. A parte da cadeia carbônica está correta. Só mudou o radical de baixo. Transesterificou. 4 corretíssimo. 8. Em condições ambientes, a diferença física entre óleos, geralmente líquidos, e gorduras, geralmente sólidas, está justificada pela quantidade de insaturações presentes em sua estrutura. Assim, quanto maior for o número de insaturações na cadeia, maior será a tendência da espécie ser uma gordura? Não, é o contrário. Ele começou muito bem, só que assim, quanto mais insaturação, mais oleoso é. Quanto mais insaturado, maior é o ponto de fusão e ebulição, em geral, tá? Então, ele é líquido em condições ambientes. Beleza? Exatamente. Não, menor é o ponto de fusão e ebulição, desculpa, falei errado, né? Menor é o ponto de fusão e ebulição. Então, ele é sólido, tipo azeite. Acho que azeite em torno de 5, 10 graus, na geladeira ele fica sólido, tá? Acho que então deve ser próximo de 5 por aí. Se eu passei de 5 graus, ele vai ficar líquido na hora. Então ele tem um ponto de fusão mais baixo. Já a banha de porco, por exemplo, a 25 graus ela está sólida na frigideira, ela paradinha, tá? E se eu aqueço, ela vai ficar se liquefazer. Então faz sentido isso aí, só que o contrário do que ele falou, tá? Então, toma cuidado. 16. Se B for substituído por NaOH, o produto C será um sabão? Sim, e aí é bom lembrar isso para você. Ó. O que é a minha saponificação? É quando eu pego um éster
reajo com uma base forte, e aí eu formo sal orgânico, um sal de ácido carboxílico, né? Mais álcool. Isso que vai acontecer. Uma reação em 2 etapas, mas assim, no geral você pode entender que vai formar sal orgânico. E o sal orgânico, se isso aqui for um triglicerídeo, o sal orgânico, se a cadeia for longa, pode ser o sabão. Se for uma cadeia curta, não pode ser. Porque para ser sabão tem que ter uma cadeia longa polar para formar micelas. Beleza? Que é o diferencial que o sabão tem. Então a 16 está correta também. E aí, cara, 16 e 4, 20, 23 a soma, né? 23 a soma aqui dessa questão do bem. Muito bem feita, por sinal, tá?